Recursos didáticos. Simbora, Chuchu, continuação, interações aí ecológicas, só que agora nós já vimos todas as intra, agora eu vou nas interê diferentes espécies interagindo, mas, Érica, você vai nas positivas ou negativas? Eu vou nas harmônicas, vou ficar só nessas aqui, ó, mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Pode ver que não tem nenhum sinal de menos aí, ninguém vai sair prejudicado nessa relação, tá bom? Começou. A mais famosa interê harmônica, cara, entre espécies, então, de ferê, veja que uma abelha, espécie aqui é uma determinada espécie de abelha, interagindo com uma flor, obviamente outra espécie do planeta, né? Então, espécies de ferê, todas aqui você vai enxergar daqui a pouco. Só que ela é famosa porque ela é obrigatória. Como assim, Érica? Mutualismo é uma interação onde os seres envolvidos são beneficiados, mais todos os envolvidos, porém separou um do outro, mal, réu, um depende do outro, é uma relação, então, anote aí, obrigatória é a palavra, exatamente. Então, no chamado mutualismo apenas, ou a gente já fala em mutualismo obrigatório, daqui a pouco você vê por quê, sim, eu separo esses seres, não deixo eles se encontrarem nunca mais, eles vão morrer, os dois. Então, atenção, alerta máximo. O texto falou lá na prova, Chuchu, de um caso entre dois seres que você nem nunca ouviu falar, mas o texto deixou claro que separou eles, morreram. É caso de mutualismo, esse mutualismo, então, obrigatório, tá bom? Casos famosos, separou, morreu. As algas e os fungos, se preferir cianobactérias aqui na tela, ó, e fungos que formam o que nós chamamos de líquen. Olha os líquens aqui num tronco de árvore, por exemplo. Se eu microscopicamente falando analiso, parece essas coisinhas aqui que parecem folhinhas grudadas, ó, os líquens, né, nas árvores. De qualquer árvore, em qualquer árvore a gente encontra, mas principalmente quando o ar está menos poluído, porque eles são bioindicadores, inclusive, eles são muito sensíveis à poluição, né? Então, se tem muita poluição no lugar, você não encontra líquen, eles morrem, não se estabelecem. Então, quanto mais líquen ali, principalmente algumas espécies são mais bioindicadoras do que outras, alguns grupinhos de líquens, eles indicam que pô, o ar tá legal, eles estão ali, né? Já que eles são tão sensíveis à poluição. Mas nessas árvores aqui em volta da gente, mesmo na cidade onde tem poluição, a gente encontra os líquens. É que você vai na floresta, daí explode, né? A população, mas na verdade é uma interação entre dois seres que está acontecendo ali microscopicamente, entre fungos e algas, ou fungos e cianobactérias. Separou, morreu? Separou, morreu. Então a gente tem, nós temos em várias aulas, cara, aí a participação dessa interação entre fungo e alga que forma o que nós chamamos de, ó, aqui, ó, líquens, e que quando eu ampliei, ó, eu fui lá ver o que o fungo dá para a alga e o que a alga dá para o fungo nessa interação, onde ambos saem beneficiados e mais do que isso, separou, morreu. Cara, o que a alga dá para o fungo que o fungo não dá, não faz, ele não tem nunca? Fotossíntese, ela dá glicose para ele, da fotossíntese dela, glicose para ele, que é heterótrofo, ela que é autótrofa. E ele vai nessa interação, dá para ela fazer fotossíntese, umidade, ele é uma esponjinha, né, cara? Fungo onde tem muita umidade, ele tá lá e ele absorve bastante água, nutrientes inorgânicos passando para ela também. Então, nessa troca de substâncias aí, e que é obrigatória, eles estabelecem essa relação de mutualismo aí. Você quer mais do que um exemplo clássico aqui, Chuchu, dentro dos ruminantes ou dos cupins? Peraí, protozoários ou bactérias que estão em interação mutualística, separou, morreu com esses caras? Sim, lá no trato digestório deles. Então, os ruminantes e os cupins, eles comem muita celulose, carboidrato que precisa para ser digerido, cara, a enzima celulase, que eles não fazem. Então, como é que eles vão digerir o que eles estão comendo se eles não fazem a enzima celulase que digere celulose? Não tem problema se eles tiverem dentro deles bactérias e protozoários vivendo ali, produzindo essa enzima que se chama celulase para digerir, ó, o que eles comem celulose, madeira para caramba, ou fonte vegetal de qualquer maneira. Então, se eu fizer uma lavagem estomacal
do ruminante aqui, por exemplo, dos bovinos, né? E tirar os microbinhos que digerem a comida para eles, claro que eles vão morrer e os microbinhos esses micróbios dentro de cupins e ruminantes, fazendo então a produção de enzima celulase para eles digerirem o que eles comem, a celulose. E de quebra, claro que os micróbios, bactérias e protozoários ali, ó, eles ganham a própria celulose que eles ingerem, não é só para eles, é para os microbinhos. Tá, gente? Estou pondo celulose aí para vocês também, viu? Não é só para mim, não. Obrigada de nada. Um abrigo, né? Toda uma interação aqui positiva e, mais do que isso, obrigatória para os envolvidos. Ô, gente, polinizadores, né, cara? Polinizadores de maneira geral. Então, as flores dependem dos polinizadores para se reproduzir e viver, manter sua espécie, né? E eles dependem do néctar, do pólen, muitas vezes, fornecido, se não, inclusive, não vai ter mais vida dos dois lados. Alguns desses polinizadores, eles podem até polinizar outros tipos de flores, mas nós estamos falando da interação entre flores e polinizadores, especificamente. Então, você tem alguns seres, inclusive, que polinizam determinadas espécies de flores e pronto, e acabou. Não tem outra flor da qual ele se alimente. Alguns são mais generalistas, mas outros são muito específicos. Então, se eu matar, eu acabar com essa flor, eu acabo automaticamente com o polinizador, né? Há uma alta dependência aí, um mutualismo obrigatório. Já a protocooperação, podemos dizer que é um mutualismo, só que um mutualismo facultativo, não é obrigatório. Opa, pera que eu posso confundir então, Érica? Pode. Pode porque é o seguinte, normalmente, os autores, as autoras dos exercícios, eles usam o termo protocooperação para essa relação que eu vou apresentar agora, que também é interê harmônica mais, só que não obrigatória. Eu posso chamar só de cooperação. O que está acontecendo entre esses passarinhos e esse animal mamífero aqui? Olha, é uma relação de cooperação ou protocooperação. É que a tendência, cuidado, é onde você confunde, é a gente passar a chamar isso aqui de mutualismo também, só que mutualismo facultativo. Escolhe, você separa esse passarinho desse mamífero, eles não morrem, eles escolhem ficar juntos ou não, certo? Por isso, o mutualismo facultativo é uma coisa que você escolhe, não é obrigatório. Dado esse alerta aqui, Chuchu, cooperação ou protocooperação, é o seguinte, também todo mundo vai sair das espécies diferentes relacionadas daqui a pouco, beneficiados, todo mundo beneficiado aí. Separou, porém, eles têm a liberdade, eles não morrem, certo? Como, por exemplo, olha essa protocooperação bonitinha, cara, pássaros que se alimentam, isso é um clássico. Boi, do cavalo. Então, aqui você tem benefício para os dois, por quê? Porque ela está recebendo uma limpeza de pele, né? Tirando os parasitas dela, os carrapatos, né? Para ela é bom isso. E o passarinho, comida fácil, é só pousar aqui, pegar um bichinho para comer, um carrapato, sem prejudicar a girafa, pelo contrário, é uma relação mais. Mas esse passarinho, no caso, então, ele come outras coisas, se não é um mutualismo, não é um mutualismo obrigatório, né? É um mutualismo facultativo ou protocooperação, ele quer dizer que ele tem outras coisas na vida para comer, além de carrapatos, nesse caso, se não é obrigatório, tá bom? E ela vai viver sem essa limpeza de pele, né? Mas é melhor, claro, tirar os parasitas dela para ela. Aqui outro clássico, protocooperação, um exemplo clássico, e esse é maravilhoso, cara. Não sei se você conhece esse caranguejo aqui, esse crustáceo, ó. Esse caranguejo é o paguro. Ele é chamado de paguro ou eremita. Eremita ou ermitão é aquele que se esconde. Ele se esconde em conchas, às vezes poluição, né, gente? Infelizmente, uma tampinha de refri tem uns tão pequenininho que cabe dentro da tampinha de refri. Caberia na palma da sua mão, e tem uns maiores, já adultos, que só caberiam dentro de conchonas mesmo, de fato, né? Então é um cara que tende a se ermitão, eremita, um Bernardo eremita aqui, um paguro, é um caramujo que tende a se esconder, sabe? Mas a relação, não se engane, pelo amor de Deus, não é entre ele e uma concha, que é um treco morto. Era um caramujo que vivia nessa concha, que já foi
decomposto, tá só a concha. A relação não é entre alguém vivo e alguém morto. Ué, a relação é, então, do caranguejo, do paguro aí, do caranguejo eremita, com quem? Ah, tá, com as anêmonas, que ele eventualmente, animais como o tipo de coral, só para você entender, né? Anêmonas que estão agora em cima da concha, que não tem nada a ver, é só um esconderijo, né? E ele vai lá e coloca a anêmona lá em cima, mas para quê? Não estou entendendo. Então entenda, Chuchu. Então imagina, ó, o caranguejo, o paguro está aqui, ele tem um abdômen meio atrofiado, desprotegido, ele não tem aquele abdômen muito desenvolvido como os outros caranguejos que você conhece. Então ele sente a necessidade de ficar escondido. Pronto, acabou, nem que seja uma tampinha de refri, coitado. Mas aí vem agora, sim, a relação com quinidários, da família do filo dos corais, né, que você vai aprender lá na zoologia, ó, que tem tentáculos urticantes. Então, um bichinho que se chama anêmona, cara, eu sei que não parece, mas isso é um animal, né, que normalmente vive fixo, paradinho ali no fundo, a não ser que o paguro pegue com as garrinhas dele e coloque lá em cima e vai dar uns passeios por aí agora. Então, normalmente, a anêmona não sai do lugar. Ela fica aqui, ó, no fundo, mas ele vem com as garrinhas, interesseiro na relação, vai colocar ela lá em cima, certo? E ela tem tentáculos aqui, ó, em volta dessa boquinha dela, que queimam. Você põe o dedo, igual água-viva. Isso aqui é parente próximo da água-viva, né, cara? É quinidário que chama. Então, esses tentáculos urticantes da anêmona, veja, com substância urticante, que paralisa, inclusive, não só queima, paralisa não você, mas pequenos animaizinhos, sabe? Ou, por exemplo, eu já vi, tem no YouTube vários videozinhos mostrando, cara, o polvo, sabe o polvo? O polvo chega para comer esse caranguejo aqui. O polvo vem nadando assim nas imagens, vem assim, ó, pá, da conchinha onde ele estava se abrigando. O molusco, ele vem com aquele corpo mole desprotegido, né? O polvo vem e encosta no tentáculo da anêmona que está em cima do caranguejo e pronto, já sai, deu certo essa interação aqui. O que o caranguejo está ganhando da anêmona? Essa defesa pelos tentáculos dela. Veja que ela protegeu ele contra o polvo que iria ingeri-lo, certo? E ela, Érica, dessa relação, se é mais, ela ganha o quê? No mínimo, ela ganha deslocamento, novas oportunidades de alimento que ela não encontraria paradinha aqui. Normalmente ela fica parada, né? Mas se deslocando, ela pode encontrar novos parceiros reprodutivos, novas oportunidades de alimento. Mas separa os dois. Quem? De novo, a anêmona do crustáceo aqui, do caranguejo. Eles vivem. Só é melhor quando eles estão juntos. É vantajoso, cara. Não é obrigatório. Você quer prova de que não é obrigatório? Quero. Aí vem assim no exercício. Vem que já está acabando, Chuchu. Imagine duas espécies diferentes. Ô, Érica, Pois não? sobre a anêmona, tem Sim, alguns animais que vivem dentro dela? tem. Porque eu lembrei do Nemo. Tem. E você lembrou muito bonitinho, porque assim, ó, quando a gente tiver aula de zoologia ano que vem, você vai ver que esses tentáculos urticantes, eles são mais urticantes para umas espécies do que para as outras, podendo até nem ser urticante, como é o caso do Nemo. O Nemo é um peixinho que ele não se queima nos tentáculos dela, pelo contrário, ele vive entre os tentáculos justamente para se proteger dos outros que têm medo de encostar aqui, portanto, ninguém vai encostar nele. Ele não se queima, mas outros sim, né? Então, ele tem defesa contra essa adaptação que chama, contra essa substância, e ele vive lá justamente por conta disso. Certo? Então, aqui para a gente mesmo, né? Algumas espécies de quinidários são mais, outros são menos urticantes, que nem água-viva. Tem água-viva que é mais perigosa para a gente. Chega não só a queimar, a dar paralisia, parada cardíaca, para você ter uma ideia. Então, tem essa diferença entre as espécies, a sensibilidade, né? Então, para ele e para o Nemo, pelo amor de Deus, é o contrário, ele não se queima, ele vive ali para se proteger nos tentáculos dela contra outros que têm medo de se aproximar ali. Tá bom? Era isso que você estava falando? É isso mesmo. É isso mesmo? Obrigada, Érica. Prove que eles vão bem juntos, melhor ainda quando juntos, mas separou, não morreu. Pois não, Chuchu, aí vem no exercício isso daqui, ó, espécie A se relacionando com uma determinada outra espécie B, então é interesse.
harmônica, né? Não tem sinal de mais aqui para ninguém, mas não é obrigatória. Por quê? Porque quando espécie A e B, veja no gráfico, estão convivendo separadamente, então aqui nesse gráfico, eles estão vivendo cada um num habitat diferente, eles não estão se encontrando. E os dois têm o número de indivíduos aumentando ao longo do tempo, veja, e estabilizando o que é esperado de uma população, como você viu lá na aula, mas não caiu o número de indivíduos, pelo contrário, vivendo separados aumentou até chegar na capacidade de suporte do ambiente, né? Circulando aqui um determinado número de indivíduos da espécie B e da espécie A, mas eles estão ali, estão vivos, separados, indo muito bem, obrigada. Porém, quando eu coloco eles no mesmo ambiente, tchanã, juntos somos mais. Olha só, aumentou a população tanto, atenção, tanto de B como de A. Porque se um deles caísse, juntei os dois no mesmo lugar, no mesmo aquário. Opa, que não era protocooperação. Vamos interpretar isso direito. Juntei os dois e foi melhor ainda, a população subiu dos dois, cara. Eu tô falando sim de protocooperação, certo? Então, o que vem para você nos exercícios? Vem gráficos para você interpretar qual é a relação, né, que está acontecendo ali entre eles naquele exercício. Cuidado que vai aparecer a palavra simbiose. Ô, Érica, volta e meia você me pergunta. O que é simbiose? Falou que tais indivíduos estavam em simbiose. Ô, gente, olha só, ao longo do tempo, mudou a definição de simbiose. Então, dependendo do autor ou da autora, do exercício, do livro, do site, do professor, da professora, nós usamos, mas não vai confundir, Nós usamos simbiose apenas para designar, como está aqui, relações que são positivas. Mutualismo é uma simbiose, protocooperação é uma simbiose, uma relação mais zero que ninguém perdeu, tem um neutro aqui, mas ninguém perdeu, é uma simbiose. Hoje em dia a gente usa para identificar qualquer relação que seja positiva, cara. Que não tem menos ali. É uma simbiose. É que antigamente, então você pode encontrar ainda como sinônimo simplesmente de mutualismo. Então, antigamente a gente falava que simbiose e mutualismo, aquela relação obrigatória, era tratado como sinônimo. Hoje não mais. Hoje a gente trata qualquer relação positiva como uma chamada assim, tá bom, Chuchu? Simbiose. Então não estressa, não. Viu escrito simbiose, você sabe que está acontecendo alguma relação benéfica entre eles, não necessariamente obrigatória, tá bom? E aí, quando você vai para o seu exercício, cara, você só tem que dá para você fazer um exercício por enquanto, porque você sabe que a nossa aula vai continuar, né? Vai continuar, nós temos uma sequência aí ainda para cumprir. Mas você não faz o 1. O exercício 1 você não faz ainda, você vai fazer apenas esse modelinho de exercício aqui, Chuchu. Vamos lá ver? Onde que tá? Ele tá na página que você já abriu, 324. Pega lá rapidão que a gente já acaba. Página 320. Ô, Érica, você acabou as relações intra-harmônicas? Não, não acabei. Calma, mas vamos parar aqui para ver até onde nós estudamos. Então, vem aqui uma questãozinha, ó. Qual é a diferença fundamental entre a relação que eu chamo aí, né? Sei lá como, mas que ocorre entre a anêmona, aquele quinidário com tentáculos urticantes, e o caranguejo Bernardo eremita, o ermitão paguro. Mas eu quero que você compare qual é a diferença da relação, então, entre um cavalo e as bactérias que digerem celulose em seu intestino, apesar do cavalo não ser ruminante, né? Essa questão colocou outros tipos de bacterinhas, mas que estão ali interagindo com ele de qualquer maneira. Então, Chuchu, o difícil não é memorizar o nome da relação. Peraí. Hoje eu vi assim, gente, ó, peraí. Eu vi nomes de relação, ó, não quero saber se é intra, se é inter, harmônica, desarmônica. Não, quero nomes de relações. Eu vi colônia, eu vi sociedade, eu vi canibalismo, eu vi competição, eu vi mutualismo obrigatório, né? E vi protocooperação, um tipo de mutualismo não obrigatório. Por enquanto, eu vi apenas 6. Apenas essas 6. Então, o difícil, Chuchu, às vezes para você, não é nem identificar qual é a relação que está acontecendo, e sim passar para o papel, ou seja, dificuldade com português, né? Então, não dê muita volta para explicar, não, vá direto ao assunto, ó, sugestão. Bem,
A relação entre a anêmona e o caranguejo eremita, ela, primeiro, deixe claro, ela não é obrigatória, pois as duas espécies envolvidas são independentes entre si. Então, não é um mutualismo ou um mutualismo obrigatório. Se a questão fosse minha, eu colocaria aqui, ó. Se você lembrar, não está enchendo linguiça, não está sendo prolixo ou prolixa, não. Fale qual é, de fato, a relação. Então, ó, ela não é obrigatória, ou seja, trata-se de uma cooperação ou proto-cooperação. Se eu tiver com tempo nessa prova, porque se, gente, estão puxando a tua prova, acabou o tempo, deixa assim, pronto, acabou, claro, ufa, pelo menos isso. Mas se você tem tempo, gasta o que você aprendeu, cara, você estuda tanto. Então, protocooperação, um tipo de mutualismo, ponto final, errei. Mutualismo facultativo. É como se fosse um mutualismo facultativo, certo? Eu falaria mais. Falaria mais, mas peraí, vamos completar aqui. Entre o cavalo e as bactérias, há uma relação de dependência, pois as bactérias digerem celulose no intestino do cavalo, onde elas recebem alimento e ambiente adequado, né? Lá para se desenvolver. Eu colocaria aqui, ou seja, se é uma relação de dependência, aí sim trata-se de um clássico mutualismo. Um mutualismo obrigatório, portanto, obrigatório. E aí eu estava te dizendo, se eu estou com tempo nessa prova, eu não estou enchendo linguiça, só estou provando que eu sei mesmo do que eu estou falando, eu vou lá e coloco o sinal, eu coloco assim, mais, certo? Por exemplo, é bem-vindo, dá para você colocar entre parênteses, é bem-vindo, protocooperação, entre parênteses, mais, eu já sei que você sabe bem o que você está falando. Como ele pediu diferença, Chuchu, eu não vou falar semelhança, daí é demais, daí é encher linguiça. Semelhança, ambas são entre espécies diferentes. Eu não perguntei isso, cara, aí você já tá indo demais, tá bom? Mas falar da diferença é mais obrigatório ou mais não obrigatório, certo? Isso sim é interessante, gasta o que você estudou. Só essa, Chuchu. Então, o que nós temos para as próximas aulas? Mais algumas relações, se a gente acabar antes da última semana, eu aviso, você vai perceber também, né? Mas eu tenho mais coisa que ficou para trás lá naquela correria do bailão da PAN, viu, gente? Então, para quem quer, eu tô aqui para quem quer. Para quem quer, eu vou, com toda a energia, fazer o materialzinho para você. Esse aqui eu já postei, já está lá para você. Então, eu espero vocês na segunda-feira, meio-dia. Combinado? Segunda-feira, meio-dia, tem aula ainda nossa. Força, Chuchu, só mais 2 semaninhas, pô. Valoriza o nosso trabalho aqui e a oportunidade que vocês têm, gente. Isso aqui é riquíssimo, certo? Não deixa o produto na prateleira, não. Você pagou por ele, filho. Pagou e deixou lá. Você é louco. Vem pegar o produto aqui. Beleza? Ô, gente, eu estou à sua disposição. Fique à vontade para fazer pergunta lá no privado, que seja. Eu encerro aqui, tá bom? Tchau, Érica. Obrigado pela aula. Valeu! Obrigada a vocês, Chuchu. Tchau, Érica. Muito obrigada. Até segunda. Até segunda, é isso.